Ela perdeu a entrevista ao parar para ajudar uma menina perdida. Chegou tarde, com o coração ainda acelerado, certa de que tinha estragado tudo. O que ela não imaginava é que aquela criança era filha do milionário dono de toda a corporação Costa. E nada seria como antes. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Cleide estava espremida entre um homem que falava alto no celular e uma mulher com uma mochila enorme que batia nas suas costas a cada solavanco do metrô. O vagão da linha vermelha estava tão lotado que ela mal conseguia se mexer. O cheiro de suor misturado com perfumes baratos enchia o ar abafado. Alguém pisou no seu pé pela terceira vez desde que ela entrou na estação de Capão Redondo. Ela nem reclamou mais. Era inútil. Aquilo era São Paulo às 6:30 da manhã. Era a vida real de quem morava na periferia e precisava atravessar a cidade inteira para chegar em qualquer lugar que importasse. Cleide segurou firme na alça de apoio acima da cabeça, o braço já doendo de ficar esticado, e tentou não deixar que ninguém amassasse a pasta preta que ela carregava embaixo do outro braço. Dentro estava o currículo impresso em papel de boa qualidade, 3 cópias dos diplomas, cartas de recomendação. Tudo o que ela precisava para a entrevista mais importante da sua vida. A entrevista era às 8:30, na Avenida Paulista, Costa Investimentos, uma das maiores consultorias financeiras do país. Vaga para assistente administrativo, salário inicial de R$4.000, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, possibilidade de crescimento, R$4.000. O dobro do que ela ganhava agora atendendo clientes mal-humorados na loja de roupas do centro. A diferença entre sobreviver e viver. A chance de tirar a mãe daquela casa alugada em Capão Redondo, onde o telhado vazava toda vez que chovia. A possibilidade de fazer uma pós-graduação. Era tudo. Ela tinha calculado tudo nos mínimos detalhes. Sair de casa às 5:30. Pegar o metrô lotado das 6. Fazer baldeação na Sé. Depois, pegar o ônibus na Praça da República até a Consolação. 2 conduções. 1h40 de trajeto. Chegar com 20 minutos de antecedência. Profissional. Pontual. Preparada. O vestido rosa claro que ela tinha comprado numa promoção da loja onde trabalhava estava começando a amassar com tanta gente espremida. Ela tinha passado o ferro 3 vezes na noite anterior, conferindo cada centímetro de tecido. O cabelo cacheado estava preso num coque baixo que ela viu num tutorial no YouTube. A maquiagem era discreta, apenas um batom rosado e rímel. Nada chamativo. Apenas uma candidata séria para uma vaga séria numa empresa séria. O metrô chacoalhou violentamente numa curva e Cleide quase perdeu o equilíbrio. A mulher ao lado reclamou alto. Pô, esse trem tá uma desgraça hoje. Atrasado e ainda vem chacoalhando desse jeito. Várias pessoas concordaram resmungando. O homem do celular continuou falando como se nada tivesse acontecido. Não, cara, eu já falei pro cliente que não dá para entregar hoje. Se ele não gosta, problema dele. Cleide respirou fundo, tentando manter a calma. Faltavam ainda 4 estações até a Sé. Depois o ônibus lotado, depois a caminhada. Ela tinha tempo, tinha planejado tudo. Ia dar certo. Ela olhou para o reflexo embaçado na janela escura do túnel. Uma mulher de 28 anos com olheiras de quem acordou às 4:30 da manhã. Formada em administração por uma faculdade pública, esforçada, determinada, mas ainda invisível para o mercado de trabalho. Ainda presa num emprego que pagava mal e não levava a lugar nenhum. Hoje isso ia mudar. Tinha que mudar. O metrô parou na estação Sé. Cleide empurrou gentilmente as pessoas na frente, tentando abrir caminho para a saída. Todo mundo descia ali. Era o caos. Centenas de pessoas se movendo em todas as direções ao mesmo tempo. Ela conseguiu sair do vagão, quase perdendo um sapato no processo, e foi arrastada pela multidão em direção à saída que levava ao ponto de ônibus. Foi então que ela viu uma menina pequena. Não devia ter mais que 6 ou 7 anos.
parada sozinha no meio da plataforma, enquanto todo mundo passava apressado ao redor. Vestido rosa com estampa de borboletas, mochila nas costas em formato de unicórnio, tênis com luzes que piscavam. Mas não eram os detalhes da roupa que chamaram a atenção de Cleide. Era o rosto. A criança estava chorando, não aquele choro manhoso de birra, era pânico puro, olhos arregalados procurando em todas as direções, lábios tremendo, mãozinhas apertando as alças da mochila como se aquilo fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Cleide parou. A multidão continuou fluindo ao redor dela, empurrando, apressada. Ela olhou ao redor procurando um adulto responsável. Tinha que ter alguém. Mãe, pai, avó, qualquer pessoa. Mas ninguém olhava para a menina. Ninguém parava. Todo mundo ocupado demais com seus próprios problemas, seus próprios destinos, seus próprios compromissos inadiáveis. Cleide olhou para o relógio. 6h58. Se ela perdesse o ônibus das 7h05, o próximo só passava 15 minutos depois. Ia chegar atrasada. Ia perder a entrevista. Ela olhou para a menina, olhou para a escada que levava à saída, olhou de volta para a criança e então sentiu algo se partir dentro do peito, porque ela sabia o que era ser invisível, sabia o que era precisar de ajuda e ninguém parar, sabia o que era estar sozinha no meio de uma multidão. Cleide caminhou em direção à menina, cada passo parecendo pesar uma tonelada, cada passo a afastando da entrevista, da vaga, da chance de mudar de vida. Mas a menina estava ali, sozinha, assustada, precisando de alguém. "Oi, pequena", disse Cleide, agachando-se para ficar na altura da criança, mantendo a voz calma, mesmo com o coração disparado. "Você tá perdida?" A menina levantou os olhos inchados de tanto chorar e assentiu, soluçando. "Eu não acho meu pai. Eu estava com a tia Mariana e ela estava com pressa e tinha muita gente empurrando e eu parei para amarrar o tênis e quando levantei ela tinha sumido. E eu tentei procurar, mas tem gente demais e todo mundo anda rápido demais e eu tô com medo." As palavras saíram num fluxo atropelado, misturadas com lágrimas e fungadas. Cleide pegou um lenço de papel da bolsa e limpou gentilmente o rosto da menina. "Calma, tá tudo bem agora. Eu tô aqui. A gente vai achar a tia Mariana e o seu pai, pode deixar. Como você se chama?" "Cecília." "Cecília, que nome bonito. Eu sou a Cleide. Você sabe o telefone do seu pai?" Cecília balançou a cabeça, os olhinhos ainda cheios de lágrimas. "Eu sei que ele trabalha num prédio grande e brilhante e que ele tem reunião o dia inteiro e que ele fica bravo quando o telefone toca na hora errada." Cleide respirou fundo. Uma criança de 6 anos descrevendo o pai. Não ajudava muito. Ela olhou ao redor procurando ajuda. A estação continuava caótica. Pessoas empurrando. Vendedores ambulantes gritando ofertas, barulho de trem chegando e partindo, anúncios distorcidos no alto-falante. "Vem comigo, Cecília. Vamos procurar alguém que possa ajudar." Cecília segurou a mão de Cleide com força. As mãozinhas eram pequenas e geladas de nervosismo. Cleide olhou para o relógio novamente enquanto caminhava. 7h04. O ônibus já tinha passado. O próximo era 7h20. Ela chegaria na Paulista depois das 8. Atrasada. A entrevista era às 8h30. Sem ela. Ela sentiu um aperto no peito tão forte que quase tirou o ar. Anos estudando, meses procurando vagas, semanas se preparando para aquela entrevista específica e estava escorregando pelos dedos por causa de uma decisão que ela tomou em segundos. Mas quando olhou para baixo e viu Cecília segurando sua mão com confiança absoluta, como se Cleide fosse a pessoa mais segura do mundo, ela soube que não tinha escolha. Não de verdade. Elas encontraram um segurança perto da bilheteria. O homem estava mexendo no celular desinteressado. "Com licença", chamou Cleide. "Essa menina se perdeu do responsável. Vocês têm algum procedimento?" O homem mal levantou os olhos. "Tem que levar no posto da PM que fica na saída leste. A gente não cuida disso."
Mas ela é uma criança. Vocês não podem fazer um anúncio. Ele deu de ombros. Não tenho autorização. PM resolve. Cleide apertou os dentes, controlando a raiva. Brigando não ia resolver nada. Ela agradeceu sem sinceridade e guiou Cecília pelos corredores lotados. 7 e 12. Cada minuto que passava era mais um prego no caixão da sua oportunidade. Elas finalmente acharam o posto. 2 policiais conversavam encostados na viatura. Cleide explicou tudo rapidamente. Um deles, homem mais velho com ar cansado, pegou um bloco. Nome completo? Cecília Costa. Idade? 6. Nome do responsável? Jonas Costa. Meu pai. O policial anotou mecanicamente. Telefone? Cecília balançou a cabeça. Cleide revirou a mochila da menina. Garrafinha, lanchinho, caderno de desenho, nenhuma identificação. Vou fazer busca no sistema, disse o policial. Jonas Costa é comum, vai aparecer vários. Enquanto ele mexia no computador, Cleide pegou o celular com mãos trêmulas. Abriu o e-mail da Costa Investimentos. Tinha um número do RH no rodapé. Ela hesitou. Podia ligar, explicar, pedir para remarcar, mas ela já sabia a resposta. Tinha 20 candidatos esperando. Se ela faltasse, próximo da lista. Simples assim. Ainda assim discou. Costa Investimentos, Recursos Humanos. Bom dia, Cleide Santos. Entrevista 8h30. Aconteceu uma emergência. Não vou conseguir chegar. Silêncio. Depois, temos outros candidatos aguardando, senhora. Eu entendo, mas encontrei uma criança perdida no metrô e... Vou anotar que não compareceu. Obrigada. Clique. Cleide ficou olhando para o telefone. Não compareceu. Como se não importasse. Como se ela não importasse. O policial se aproximou. Achei 3 Jonas Costa. Vou ligar. Primeira ligação. Caixa postal. Segunda. Mulher dizendo que não tem filhos. Terceira. Um homem atendeu irritado. Alô? Senhor Jonas Costa? Sim. PM. O senhor tem uma filha chamada Cecília? Silêncio abrupto. Depois pânico puro. Meu Deus, Cecília, o que aconteceu? Ela tá bem? Está bem, perdida na Sé. Uma moça achou ela. Eu vou agora, 15 minutos. Não sai de perto dela. Jonas Costa chegou 15 minutos depois, mas para Cleide pareceram horas. Ela ficou sentada num banco de plástico duro do lado de fora do posto policial. Cecília, aconchegada ao seu lado, a cabecinha encostada no seu ombro. A menina tinha parado de chorar, mas ainda apertava a mão de Cleide com força, como se tivesse medo de que ela também fosse desaparecer. Cleide olhava para o movimento da estação sem realmente ver nada. Pessoas correndo, trens chegando e partindo. A vida continuava seu ritmo frenético, enquanto a dela tinha parado completamente. 8h22 da manhã. Nesse exato momento, ela deveria estar sentada numa sala de espera elegante, nervosa mas esperançosa, aguardando ser chamada para a entrevista que mudaria tudo. Em vez disso, estava ali, num banco quebrado, com um vestido rosa já amassado, segurando a mão de uma criança que ela nem conhecia. Ela pensou na mãe. Dona Marli tinha acordado junto com ela às 4h30, só para fazer um café reforçado e torradas. Tinha ajudado Cleide a escolher qual brinco usar, qual batom ficava mais profissional. Tinha rezado na porta de casa enquanto a filha saía na escuridão da madrugada. A mãe acreditava tanto naquela entrevista. Acreditava que finalmente as coisas iam melhorar, que o sacrifício de anos trabalhando como faxineira para pagar a faculdade da filha ia finalmente valer a pena. Como Cleide ia contar que tinha jogado tudo pela janela? Ela fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. R$4.000 por mês, plano de saúde, estabilidade, futuro. Tudo isso tinha passado por suas mãos e ela tinha deixado escapar por uma criança, uma menina que ela não conhecia, que provavelmente nunca mais veria depois que o pai chegasse. Cecília se mexeu ao lado dela, suspirando baixinho. Cleide abriu os olhos e olhou para a menina.
Mesmo com o rosto manchado de lágrimas secas, era uma criança bonita, cabelo castanho claro, bem cuidado, roupas caras, tênis de marca, mochila importada, claramente de família com dinheiro. Cleide pensou na ironia. Ela tinha perdido a chance de melhorar de vida para ajudar uma criança que provavelmente nunca ia saber o que era passar necessidade, que nunca ia entender o que significava andar 2 horas em transporte público lotado, que nunca ia precisar escolher entre comprar comida ou pagar conta de luz. Mas mesmo assim, Cleide não conseguia se arrepender. Porque quando tinha visto aqueles olhos assustados, quando tinha ouvido aquele choro desesperado, nada mais tinha importado. Nem dinheiro, nem carreira, nem futuro. Só a certeza de que não podia deixar uma criança sozinha e com medo. Foi então que ela ouviu passos apressados. Virou a cabeça e viu um homem correndo em direção ao posto. Alto, talvez 1,85 m. Terno cinza impecável, que provavelmente custava mais do que 3 meses do salário dela. Cabelo escuro penteado para trás. Rosto bonito, mas marcado por uma expressão de pânico absoluto. Ele parou bruscamente ao ver Cecília. Por um segundo, apenas ficou parado ali, peito subindo e descendo rapidamente, olhos fixos na filha como se estivesse vendo um milagre. Cecília levantou a cabeça, viu o pai e começou a chorar novamente. Mas dessa vez, era alívio. Ela soltou a mão de Cleide e correu para Jonas, que se ajoelhou no chão e a pegou nos braços com tanta força que parecia querer fundir os 2 corpos num só. Cleide observou o reencontro sentindo algo estranho no peito. Não era inveja exatamente. Era mais como reconhecimento. Aquele homem amava a filha. Isso era óbvio. O jeito que ele a segurava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O jeito que ele beijava o topo da cabeça dela repetidamente, sussurrando coisas que Cleide não conseguia ouvir. Jonas finalmente se levantou, ainda segurando Cecília no colo, mesmo ela já sendo grande demais para isso. Ele olhou ao redor até seus olhos encontrarem Cleide. Por um longo momento, eles apenas se encararam. Cleide viu muita coisa naquele olhar. Alívio, gratidão, algo mais que ela não conseguia identificar. Jonas caminhou até ela, Cecília ainda agarrada ao pescoço dele. Quando parou na frente de Cleide, ela notou que ele tinha olhos castanhos escuros, quase pretos, cansados, com pequenas rugas nos cantos que falavam de noites mal dormidas e preocupações constantes. Ele abriu a boca para falar, fechou, abriu de novo. Parecia estar lutando para encontrar palavras adequadas. Finalmente, conseguiu. A voz saiu rouca, carregada de emoção. Ele agradeceu. Disse que não sabia como retribuir. Que ela tinha salvado a coisa mais importante da vida dele. Que ele estava em reunião quando a polícia ligou e tinha saído correndo sem nem explicar nada para ninguém. Que tinha dirigido feito louco atravessando a cidade, que tinha morrido de medo de nunca mais ver a filha. As palavras saíam num fluxo atropelado, tão diferentes da postura controlada que o terno caro e a postura ereta sugeriam. Aquele era um pai apavorado, um homem que tinha acabado de enfrentar seu pior pesadelo. Cleide balançou a cabeça dizendo que não tinha sido nada, que qualquer pessoa teria feito o mesmo, mas mesmo enquanto falava, ela sabia que era mentira. Tinha visto dezenas de pessoas passarem direto por Cecília. Ninguém tinha parado, só ela. Jonas pareceu perceber a mesma coisa. Ele olhou para Cleide de um jeito diferente agora, como se realmente a estivesse vendo pela primeira vez. Notando o vestido rosa amassado, a pasta preta que ela ainda segurava, o cabelo que tinha começado a se soltar do coque, a maquiagem, que não era mais tão impecável depois de quase 2 horas numa manhã caótica. Ele perguntou o nome dela. Cleide respondeu, Santos, Cleide Santos. Então ele perguntou se ela estava indo para algum lugar quando encontrou Cecília, se ele tinha atrasado algum compromisso dela. Cleide hesitou. Podia mentir. Podia dizer que não era nada importante.
mas algo no jeito que ele olhava para ela, com gratidão genuína e interesse real, a fez ser honesta. Ela contou sobre a entrevista, sobre como tinha planejado tudo, sobre como tinha ligado tentando explicar e sido sumariamente dispensada, sobre como aquela era a melhor oportunidade que ela já tinha tido e provavelmente a melhor que teria por muito tempo. Enquanto falava, Cleide se surpreendeu ao sentir os olhos arderem. Ela tinha segurado as emoções até agora, focada em cuidar de Cecília, mas agora que a menina estava segura, agora que a situação tinha acabado, tudo estava caindo sobre ela de uma vez. Ela tinha perdido tudo, por uma escolha que fez em segundos, e não podia nem se arrepender, porque tinha sido a coisa certa a fazer. Jonas ficou completamente imóvel enquanto ela falava. A expressão no rosto dele mudou, de gratidão para algo mais complexo. Choque, culpa, responsabilidade. Quando Cleide terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Cecília tinha parado de chorar e agora olhava da moça para o pai, sentindo que algo importante estava acontecendo, mas sem entender completamente o que. Então Jonas perguntou algo que Cleide não esperava. Perguntou para qual empresa era a entrevista. Cleide disse o nome quase sem pensar. Costa Investimentos. Vaga de assistente administrativo. A reação dele foi imediata e impossível de esconder. Os olhos se arregalaram. A mandíbula caiu levemente. Ele olhou para Cleide com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ela franziu a testa, confusa com a reação. Perguntou se ele conhecia a empresa, se tinha algum problema. Jonas soltou um riso curto, sem humor. Então disse algo que fez o mundo de Cleide parar de girar. Ele era o dono. Costa Investimentos era dele. Seu nome estava literalmente na empresa. E Cleide tinha perdido a entrevista para salvar a filha dele. Cleide sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para o homem na frente dela com uma mistura de choque e algo perigosamente próximo de raiva. De todas as crianças perdidas em São Paulo, ela tinha que encontrar exatamente a filha do CEO da empresa, onde seria entrevistada. Que tipo de ironia cruel era aquela? Jonas parecia estar pensando a mesma coisa, mas de um ângulo diferente. Ele olhou para Cleide com uma intensidade nova. Não mais apenas gratidão, era algo mais profundo. Respeito, admiração e talvez um pouco de culpa também. Ele ajeitou Cecília melhor nos braços e então fez uma proposta. Pediu que Cleide o acompanhasse até o carro. Disse que precisava conversar com ela, que não podia simplesmente deixar as coisas assim. Cleide hesitou. Parte dela queria ir embora, voltar para casa, tomar um banho, chorar no travesseiro. Ligar para a mãe e contar que tinha falhado de novo, que continuaria presa naquele emprego sem futuro, que os sonhos teriam que esperar mais um pouco, ou talvez para sempre. Mas outra parte, uma parte pequena mas persistente, tinha curiosidade. Queria saber o que aquele homem tinha a dizer. Queria entender por que ele estava olhando para ela daquele jeito. Então ela concordou. Pegou a pasta preta do chão, ajeitou a alça da bolsa no ombro e seguiu Jonas Costa através da estação lotada. Eles caminharam em silêncio. Cecília tinha escondido o rosto no pescoço do pai, finalmente relaxando depois do susto. Jonas guiava o caminho com passos longos, mas não apressados, sempre olhando para trás para garantir que Cleide estava acompanhando. Saíram da estação. E o sol da manhã bateu forte no rosto de Cleide. Já era quase 9 horas. O dia estava quente. As ruas lotadas de carros e pessoas. A cidade continuava girando, indiferente aos dramas pessoais de cada um. Jonas parou ao lado de um carro preto e reluzente. Cleide não entendia de marcas caras, mas reconhecia luxo quando via. Aquele carro provavelmente custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Ele abriu a porta traseira e acomodou Cecília na cadeirinha. A menina protestou, dizendo que não queria soltar o pai. Ele prometeu que ia ficar ali perto, apenas do lado de fora, conversando com a moça que tinha ajudado ela. Cecília olhou para Cleide através da janela e acenou timidamente.
Cleide acenou de volta, sentindo um aperto no peito. Aquela menininha tinha mudado tudo, e nem fazia ideia. Jonas fechou a porta com cuidado e se virou para Cleide. Eles ficaram ali parados na calçada, dois mundos completamente diferentes que tinham colidido por acaso. E então ele falou. Disse que queria oferecer algo a ela, não como caridade, não como pagamento por ter salvado Cecília, mas como oportunidade, como reconhecimento de algo que ele tinha visto nela naquela manhã caótica. Cleide ouviu, o coração batendo cada vez mais rápido, sem saber se devia ter esperança ou medo do que viria a seguir. A proposta de Jonas era simples e ao mesmo tempo completamente absurda. Ele queria que Cleide trabalhasse para ele, mas não na vaga de assistente administrativo que ela tinha se candidatado. Ele precisava de alguém para cuidar de Cecília. Alguém que realmente se importasse com a menina, não apenas cumprisse horário como as babás que ele contratava e que nunca duravam mais que alguns meses. Cleide ouviu tudo em silêncio, processando cada palavra enquanto observava o rosto dele. Jonas falava com uma urgência contida, como se tivesse tomado aquela decisão em segundos, mas já estivesse completamente convencido dela. Ele explicou que Cecília tinha perdido a mãe 3 anos atrás, durante o parto da segunda filha, que também não sobreviveu. Desde então, ele tinha se jogado no trabalho como forma de lidar com a dor, terceirizando os cuidados da filha para uma sequência de profissionais competentes, mas distantes. O que aconteceu naquela manhã tinha sido um alerta. Cecília estava aos cuidados da irmã mais nova de Jonas, que deveria apenas levá-la até a escola. Mas a jovem tinha se distraído no celular. Soltou a mão da menina por segundos, e quando percebeu, Cecília tinha desaparecido na multidão. Jonas tinha recebido a ligação da polícia no meio de uma reunião crucial com investidores japoneses. Tinha saído correndo sem explicações, deixando sócios e clientes completamente confusos. E agora ali estava ele, parado numa calçada em frente à estação da Sé, oferecendo um emprego completamente diferente para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Tudo porque ela tinha feito o que qualquer pessoa decente deveria fazer: ajudar uma criança assustada. Cleide não sabia o que dizer. Parte dela queria aceitar imediatamente. O salário que Jonas oferecia era até melhor que a vaga administrativa. R$6.000 para começar, horário flexível, benefícios completos. Era mais do que ela tinha sonhado. Mas outra parte, a parte orgulhosa que tinha sido moldada por anos, vendo a mãe trabalhar duro e manter a dignidade, hesitava. Aquilo parecia caridade disfarçada de oportunidade. Jonas deve ter percebido a hesitação porque rapidamente esclareceu que não era a favor. Ele precisava de alguém de confiança. Alguém que tivesse provado que colocava o bem-estar de uma criança acima de interesses pessoais. Alguém como Cleide. Ela tinha sacrificado a própria entrevista, a própria chance de progresso para ficar com uma menina desconhecida. Isso dizia mais sobre seu caráter do que qualquer currículo jamais poderia. Cleide olhou para dentro do carro, onde Cecília mexia num tablet distraída. A menina tinha parado de chorar completamente agora. Estava segura. Tinha o pai de volta. Nem imaginava que a moça que a tinha ajudado estava ali fora, tendo sua vida toda reorganizada por causa daquele encontro casual. Ela pensou na mãe, pensou nas contas atrasadas, pensou no teto que vazava, pensou em todos os sonhos adiados, todas as oportunidades perdidas, todos os anos lutando para sair da invisibilidade. E pensou em como era cansativo. Como seria bom poder respirar um pouco, ter uma folga financeira, ajudar Dona Marli, talvez até fazer aquela pós-graduação que sempre quis. Mas aceitar aquilo significava desistir do caminho que ela tinha planejado. Ela tinha estudado administração, queria trabalhar com gestão, projetos, crescer numa carreira corporativa. Cuidar de criança era outra coisa completamente diferente.
Era voltar para um papel tradicionalmente feminino, de cuidadora, enquanto ela tinha lutado tanto para ser vista como profissional qualificada. Jonas percebeu o conflito interno. Ele não pressionou, apenas disse que ela podia pensar, que não precisava decidir ali e naquele momento, mas pediu que pelo menos considerasse, que desse uma chance para conhecer melhor a situação antes de recusar. Então, fez outra proposta. Pediu que Cleide fosse com eles até a casa, que passasse o dia conhecendo Cecília, vendo como era a rotina, entendendo o que exatamente o trabalho envolveria, sem compromisso. Se no final do dia ela decidisse que não era para ela, tudo bem, mas pelo menos teria todas as informações para tomar a decisão. Cleide olhou para o relógio, 9h15 da manhã. Ela não tinha para onde ir. A entrevista já tinha acontecido sem ela. O turno na loja só começava às 2 da tarde. Ela tinha tempo e, sinceramente, tinha curiosidade. Queria entender melhor aquele homem que parecia tão controlado por fora, mas tão desesperado por dentro. Queria saber mais sobre Cecília, sobre o que tinha acontecido com a mãe dela, sobre como era a vida naquele mundo de carros importados e ternos caros. Ela concordou. Jonas pareceu genuinamente aliviado. Abriu a porta do passageiro para ela, um gesto antiquado, mas gentil. Cleide entrou no carro sentindo-se completamente fora do lugar. O banco de couro era macio demais. Tinha cheiro de carro novo mesmo parecendo ter alguns anos. Tudo era limpo, organizado, caro. Jonas entrou do lado do motorista e ligou o carro. O motor roncou suavemente, tão diferente dos ônibus barulhentos e metrôs chacoalhantes que Cleide estava acostumada. Cecília imediatamente começou a contar para o pai sobre o desenho que estava fazendo no tablet. Ela falava rápido, animada, toda a angústia de estar perdida já substituída pela resiliência natural das crianças. O caminho até a casa levou 40 minutos através do trânsito pesado de São Paulo. Jonas dirigia com atenção, mas sem tensão, respondendo às perguntas intermináveis de Cecília, enquanto ocasionalmente olhava para Cleide pelo retrovisor. Eles atravessaram a cidade, saindo das ruas caóticas do centro em direção aos bairros nobres da zona oeste. Cleide observou a paisagem mudar pela janela. As construções ficavam mais espaçadas, mais verdes, mais limpas. As pessoas nas ruas vestiam roupas diferentes, dirigiam carros diferentes, andavam com uma pressa diferente. Era tudo tão distante da realidade de Capão Redondo que parecia outro país, não apenas outro bairro da mesma cidade. Quando finalmente chegaram, Cleide teve que controlar a reação. A casa não era exatamente uma mansão, mas era grande, muito grande. 3 andares de arquitetura moderna com muito vidro e concreto aparente. Jardim frontal bem cuidado. Portão automático que se abriu assim que o carro se aproximou. Jonas estacionou na garagem que comportava facilmente 4 veículos. Além do carro em que estavam, tinha outro sedã escuro e uma SUV branca. Cleide fez as contas mentais rapidamente. Aqueles 3 carros juntos valiam mais do que ela ganharia em 20 anos de trabalho. Eles entraram pela porta lateral que dava direto na cozinha. E que cozinha! Cleide tinha visto coisas assim apenas em revistas de decoração que folheava na sala de espera do dentista. Ilha central enorme de mármore. Eletrodomésticos de inox reluzentes. Armários brancos até o teto. Janelas enormes dando para um quintal com piscina. Uma mulher de uns 50 anos apareceu assim que ouviram barulho. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque, avental sobre a roupa simples, mas limpa. Seus olhos se arregalaram ao ver Jonas em casa àquela hora. Jonas explicou rapidamente o que tinha acontecido. A mulher, que aparentemente se chamava Neuza e trabalhava como governanta da casa há anos, levou as mãos ao peito em choque. Correu para abraçar Cecília, verificando se a menina estava bem, fazendo perguntas rápidas sobre o que tinha acontecido.
Cecília, já completamente recuperada do susto, contou a história toda com dramaticidade infantil. Sobre como tinha ficado perdida, como tinha ficado com medo, como a moça de vestido rosa tinha aparecido e cuidado dela até o pai chegar. Neuza olhou para Cleide com gratidão molhada nos olhos. Ela agradeceu repetidamente, chamando Cleide de anjo, de bênção, de milagre. Cleide se sentiu desconfortável com tanta efusividade. Ela realmente não tinha feito nada de extraordinário, apenas o básico de decência humana. Mas para aquelas pessoas, aparentemente, tinha sido muito mais que isso. Jonas pediu que Neuza preparasse café da manhã para todos. Ele precisava tomar banho e trocar de roupa antes de voltar para o escritório. Tinha deixado uma reunião importante pela metade, mas antes disso, ele mostrou a casa para Cleide. Eles caminharam pelos cômodos, enquanto Cecília corria na frente, animada para mostrar seus brinquedos. A casa tinha sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, tudo no térreo. No segundo andar, 4 quartos, sendo um suíte master e outro adaptado como quarto de Cecília. O terceiro andar tinha uma sala de jogos, academia particular e um terraço com vista para a cidade. Era tudo lindo, moderno, caro e completamente vazio de calor humano. Cleide notou isso enquanto observava. Não tinha fotos nas paredes, não tinha bagunça de criança pela casa. Tudo estava arrumado demais, limpo demais, perfeito demais. Parecia mais um showroom de revista do que um lar onde uma criança de 6 anos morava. O quarto de Cecília era a única exceção. Ali tinha vida. Desenhos pendurados nas paredes, bichos de pelúcia na cama, livros empilhados, brinquedos organizados, mas claramente usados. Aquele pequeno espaço tinha personalidade. O resto da casa parecia estar apenas esperando para ser vivida. Jonas deve ter percebido Cleide observando porque comentou, quase como desculpa, que a casa tinha ficado assim desde que a esposa morreu. Ele não tinha ânimo para mudar nada. Não tinha tempo, não tinha energia emocional. Então tudo tinha permanecido exatamente como ela deixou, exceto o quarto de Cecília, que ele permitiu que a filha decorasse como quisesse. Eles voltaram para o térreo. Neuza tinha preparado café, suco, frutas, pães, frios. Uma mesa cheia de opções. Cecília se sentou animada e começou a comer enquanto contava para Neuza sobre todos os detalhes da manhã. Jonas se desculpou e subiu para trocar de roupa. Cleide ficou sozinha com Neuza e Cecília, sentindo-se cada vez mais fora do lugar. Ela estava ali, naquela casa gigantesca, usando um vestido rosa amassado depois de horas no metrô lotado, tomando café da manhã numa mesa que provavelmente custava mais que todos os móveis da casa da mãe juntos. Neuza, percebendo o desconforto, puxou conversa. Perguntou de onde Cleide era, o que fazia, como tinha encontrado Cecília. Cleide respondeu mecanicamente, ainda processando tudo o que estava acontecendo. A governanta então comentou com sinceridade genuína que Cecília precisava de alguém como Cleide, alguém que realmente se importasse. As babás que Jonas contratava eram todas profissionais competentes, mas frias. Tratavam Cecília como trabalho, não como pessoa. A menina sentia isso. Ficava quieta, obediente, mas triste. Neuza via. Ela percebia como Cecília ansiava por conexão real, por afeto verdadeiro, por alguém que a fizesse sentir importante além do sobrenome que carregava. Cleide olhou para Cecília comendo morango e rindo de alguma coisa que só fazia sentido na cabeça dela. Era uma criança linda, inteligente, cheia de vida, mas havia solidão naqueles olhos, uma tristeza de fundo que não deveria existir em alguém tão jovem. Jonas voltou 15 minutos depois, já com roupa limpa. Calça social preta, camisa branca sem gravata, cabelo ainda úmido do banho. Ele parecia mais jovem assim, menos intimidador. Cleide conseguia ver melhor o homem por trás do CEO bilionário. Ele pegou uma xícara de café, mas não sentou. Ficou de pé,
encostado no balcão da cozinha, observando Cecília interagir com Cleide. A menina tinha puxado a moça para sentar ao lado dela e estava mostrando desenhos no tablet, explicando cada personagem com detalhes excessivos. Cleide respondia com paciência genuína, fazia perguntas, elogiava as cores escolhidas, ria das piadas infantis. E Jonas observava tudo com uma expressão que Cleide não conseguia decifrar quando pegava ele olhando. Então Jonas fez a pergunta direta. Queria saber o que Cleide estava achando, se conseguia se ver fazendo aquilo, cuidando de Cecília, fazendo parte daquela rotina. Cleide foi honesta. Disse que estava confusa, que tudo tinha acontecido rápido demais, que ela ainda estava processando, ter perdido a entrevista, descobrir quem ele era, receber aquela proposta completamente inesperada. Precisava de tempo para pensar, para avaliar se era realmente o que queria ou se estava apenas sendo levada pelas circunstâncias. Jonas concordou. Entendeu, mas fez um último pedido, que ela ficasse ali pelo resto do dia, que passasse tempo com Cecília, que sentisse como seria antes de decidir. E Cleide, contra todo o bom senso, contra todas as vozes racionais gritando na cabeça dela, concordou. O dia passou de uma forma que Cleide jamais poderia ter imaginado quando acordou às 4:30 daquela manhã. Jonas saiu para o escritório logo após o café, prometendo voltar no final da tarde. Ele deixou Cleide com Neuza e Cecília, dizendo apenas que ela deveria se sentir à vontade para explorar a casa, fazer perguntas, entender como funcionava a rotina. Neuza se revelou uma mulher prática e direta. Ela mostrou a Cleide todos os detalhes do dia a dia, os horários de refeição de Cecília, as preferências alimentares, as alergias que a menina não tinha, os remédios que não precisava tomar porque era saudável. Explicou sobre a escola particular onde Cecília estudava, sobre as aulas extras de ballet às terças e quintas, sobre a natação aos sábados. Uma vida inteira cuidadosamente organizada ao redor das necessidades de uma criança de 6 anos. Mas o que mais impressionou Cleide foi o quanto daquela rotina era executado sem amor real. Neuza cuidava de tudo com eficiência impecável, mas era trabalho. Ela gostava de Cecília, isso era óbvio. Mas havia uma distância profissional que nunca se quebrava completamente. As babás anteriores tinham sido ainda piores, segundo a própria governanta comentou enquanto lavava a louça. Mulheres frias que tratavam a menina como obrigação, nunca como pessoa. Cleide passou a manhã observando Cecília. A menina era inteligente, articulada, educada demais para a idade. Sabia dizer por favor e obrigada, não interrompia adultos, comia sem reclamar. Mas havia algo mecânico naquilo tudo, como se ela tivesse aprendido que ser perfeita era a única forma de garantir que não seria abandonada de novo. Porque aquilo era o que tinha acontecido, Cleide percebeu. A mãe tinha morrido. As babás entravam e saíam. O pai estava sempre trabalhando. Cecília tinha aprendido desde cedo que as pessoas desapareciam, então ela se comportava da melhor forma possível para tentar fazer com que ficassem um pouco mais. A percepção doeu em Cleide de uma forma inesperada. Ela conhecia aquela sensação. Crescer sentindo que precisava ser perfeita, porque qualquer erro podia significar a diferença entre ter comida na mesa ou não, entre a mãe conseguir pagar o aluguel ou serem despejadas. Era outra forma de insegurança, vinda de outro tipo de carência, mas a essência era a mesma. Uma criança que não podia simplesmente ser criança. Durante o almoço, Cecília começou a se abrir mais. Ela fez perguntas sobre a vida de Cleide com curiosidade genuína. Queria saber onde ela morava, se tinha irmãos, qual era sua cor favorita, se gostava de desenhar. Perguntas simples que revelavam uma fome por conexão real. Cleide respondeu honestamente, adaptando algumas verdades para a linguagem infantil. Contou que morava longe dali, num bairro onde as casas eram bem menores e mais juntinhas. Que tinha crescido só com a mãe,
porque o pai tinha ido embora quando ela era bebê, que sua cor favorita era amarelo porque lembrava sol, que não sabia desenhar muito bem, mas adorava tentar. Cecília processou tudo com seriedade, então declarou que ia ensinar Cleide a desenhar melhor. Ela tinha lápis de cor bons, os importados que não quebravam fácil. Podiam desenhar juntas depois do almoço, e foi exatamente o que fizeram. Sentadas no chão do quarto de Cecília, cercadas por folhas de papel e lápis espalhados, elas desenharam. Cecília fazia princesas e castelos com detalhes impressionantes para uma criança de 6 anos. Cleide fazia o que conseguia, aceitando as correções e sugestões da menina com bom humor. Foi durante aquela tarde simples, desenhando no chão, que Cleide sentiu algo mudar dentro dela. Aquela criança precisava de alguém, não de uma funcionária eficiente, não de uma babá profissional, mas de uma pessoa real que se importasse de verdade. E Cleide, contra toda lógica, descobriu que queria ser essa pessoa. Ela pensou em tudo que tinha planejado para a carreira. Trabalhar com administração, gestão, subir em hierarquias corporativas. Mas olhando para Cecília, explicando animada sobre como fazer um cavalo ficar mais realista, Cleide percebeu que talvez seu caminho fosse outro. Talvez fazer diferença na vida de uma criança valesse mais do que qualquer cargo em qualquer empresa. A tarde passou rápido. Elas desenharam, brincaram com bonecas, montaram quebra-cabeças. Neuza aparecia ocasionalmente para oferecer lanche ou verificar se estava tudo bem. Ela observava Cleide e Cecília juntas com uma expressão que misturava esperança e cautela, como se quisesse acreditar que aquilo podia dar certo, mas tinha medo de se decepcionar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja através das janelas enormes, Cleide ouviu o barulho do portão automático abrindo. Jonas tinha chegado. Cecília saiu correndo para recebê-lo, gritando animada sobre tudo que tinha feito durante o dia. Cleide ficou no quarto, guardando os lápis de cor nas caixas organizadoras. Ela ouviu a voz grave de Jonas respondendo à filha, o carinho genuíno apesar do cansaço que transparecia. Passos subindo a escada. Então, Jonas apareceu na porta do quarto, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Ele olhou ao redor, vendo os desenhos espalhados pelo chão, as bonecas largadas no canto, a bagunça controlada de uma tarde de brincadeiras. Algo em sua expressão se suavizou. Aquele quarto sempre estava arrumado demais, Cleide percebeu. Organizado por mãos adultas que não deixavam espaço para o caos criativo infantil. Jonas perguntou como tinha sido o dia. Cleide resumiu, enquanto continuava guardando os materiais. Contou sobre a manhã conhecendo a rotina com Neuza, sobre o almoço tranquilo, sobre a tarde desenhando e brincando. Não mencionou as percepções mais profundas que tinha tido sobre a solidão de Cecília, sobre a falta de calor humano naquela casa enorme. Mas Jonas era inteligente. Ele provavelmente já sabia. Cecília interrompeu a conversa puxando o pai pela mão, querendo mostrar todos os desenhos que tinha feito. Jonas se deixou levar, sentando no chão ao lado da filha, enquanto ela apresentava cada papel com orgulho. Cleide observou os dois, a interação natural entre pai e filha, e viu o amor ali. Jonas amava Cecília profundamente, isso era inquestionável. Mas ele estava perdido, tentando equilibrar trabalho e paternidade, sem nenhuma rede de apoio, sem saber como preencher o vazio que a morte da esposa tinha deixado. Depois de alguns minutos apreciando a arte de Cecília, Jonas se levantou e sugeriu que a filha fosse tomar banho com a ajuda de Neuza. Ele precisava conversar com Cleide. A menina protestou, querendo que Cleide ficasse mais, mas Jonas foi firme com gentileza. Cecília cedeu, não sem antes fazer Cleide prometer que voltaria outro dia. A promessa saiu antes que Cleide pudesse pensar melhor. Ela viu os olhinhos esperançosos de Cecília e simplesmente não conseguiu dizer talvez. Disse que sim, que voltaria.
A menina saiu feliz, pulando pelo corredor em direção ao banheiro. Jonas e Cleide ficaram sozinhos no quarto bagunçado. Ele se encostou na parede, passando a mão pelos cabelos num gesto que revelava cansaço. Então foi direto ao ponto. Queria saber o que ela tinha decidido, se aceitava a proposta, se conseguia se ver fazendo parte daquela rotina. Cleide respirou fundo. Ela tinha passado o dia inteiro pensando, pesando prós e contras, tentando ser racional. Mas no final, a decisão não tinha sido racional, tinha sido emocional. Ela tinha visto uma criança precisando de alguém e tinha sentido que podia ser esse alguém. Então disse que sim, aceitava, mas tinha condições. Jonas arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas claramente interessado. Fez um gesto para que ela continuasse. Cleide explicou que não queria ser tratada como empregada, não no sentido tradicional. Se ela ia fazer aquilo, ia fazer direito. Ia ser uma presença real na vida de Cecília, não apenas alguém que cumpria horário e recebia salário. Isso significava ter voz nas decisões sobre a criança. Poder opinar sobre educação, rotina, necessidades emocionais. Ela não ia ser apenas uma babá, ia ser uma cuidadora no sentido mais amplo da palavra. Jonas ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou pensativo por alguns segundos. Então concordou com tudo. Disse que era exatamente isso que ele queria. Alguém que se importasse o suficiente para questionar, para sugerir, para realmente participar da criação de Cecília. Ele tinha dinheiro de sobra, mas não tinha tempo nem energia emocional para fazer tudo sozinho. Precisava de uma parceira naquilo. A palavra ecoou estranhamente. Parceira, não funcionária, não babá. Parceira na criação de uma criança. Era íntimo demais, importante demais. Cleide sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Jonas continuou, entrando em detalhes práticos. O salário seria depositado mensalmente. Ela teria dias de folga combinados com antecedência. Precisaria estar disponível em emergências, mas ele tentaria ao máximo respeitar o tempo livre dela. Poderia morar ali, se quisesse. Havia um quarto de empregada no terceiro andar que nunca era usado. Mas, se preferisse ir e vir todos os dias, também era aceitável. Cleide pensou rápido. Morar ali significaria economia total. Poderia mandar todo o salário para a mãe, mas também significava estar completamente inserida naquele mundo que não era o dela. Decidiu que preferia manter alguma separação, pelo menos no começo. Iria e voltaria todos os dias. Jonas aceitou sem questionar. Então estendeu a mão, um acordo formal. Cleide apertou, sentindo a firmeza do aperto, o calor da palma contra a dela. Quando soltaram as mãos, algo tinha mudado. Ela não era mais apenas a moça que tinha ajudado uma criança perdida. Era oficialmente parte da vida deles. Jonas perguntou quando ela podia começar. Cleide pensou no emprego na loja. Precisava dar aviso prévio de pelo menos 2 semanas. Era o certo a fazer. Mas Jonas balançou a cabeça. Disse que pagaria o equivalente às 2 semanas para a loja dispensá-la imediatamente. Ele precisava dela ali o quanto antes. Amanhã, se possível. Amanhã. Cleide sentiu um misto de empolgação e terror. Tudo estava acontecendo rápido demais. Apenas 12 horas atrás, ela estava num metrô lotado a caminho de uma entrevista que nunca aconteceu. Agora estava aceitando um emprego completamente diferente, que mudaria toda a sua vida. Ela concordou com amanhã. Jonas pareceu genuinamente aliviado. Ele explicou que precisava viajar no final da semana para São Paulo e Rio para reuniões que não podia mais adiar. Ter Cleide ali com Cecília faria toda a diferença. Eles desceram juntos para o térreo. Neuza tinha preparado o jantar e insistiu que Cleide ficasse para comer. Ela hesitou, mas Cecília implorou com aqueles olhos grandes e Cleide cedeu. O jantar foi estranhamente familiar.
Cecília tagarelava sobre a escola. Jonas ouvia com atenção genuína, apesar do cansaço visível. Neuza ia e vinha trazendo pratos e retirando vazios. Cleide participava da conversa quando solicitada, mas principalmente observava. Aquela era sua nova realidade. Aquela casa, aquelas pessoas, aquela vida. Depois do jantar, Jonas ofereceu chamar um motorista para levar Cleide em casa. Ela recusou. Preferia ir de transporte público, como sempre. Ele insistiu, dizendo que já era tarde, que não era seguro. Cleide manteve a recusa com firmeza, mas educação. Ela precisava daquele tempo no metrô lotado, no ônibus barulhento, caminhando pelas ruas de Capão Redondo. Precisava daquele momento de transição entre os dois mundos. Jonas cedeu, mas fez ela prometer que enviaria mensagem quando chegasse em casa. Cleide concordou, anotando o número dele no celular velho com tela trincada. Cecília a abraçou na despedida, fazendo Cleide prometer mais uma vez que voltaria amanhã. Cleide prometeu, beijando a testa da menina. Neuza a acompanhou até a porta com um sorriso esperançoso. E então, Cleide estava na rua, caminhando até o ponto de ônibus mais próximo, deixando aquela casa enorme para trás. Ela olhou para trás uma vez, vendo as luzes acesas nas janelas, e pensou em como a vida podia mudar em questão de horas. Amanhã, ela voltaria, e começaria uma vida completamente nova. Os primeiros 3 meses no trabalho passaram como um borrão de rotinas novas e adaptações constantes. Cleide acordava todos os dias às 5 da manhã, pegava o metrô lotado da linha vermelha, fazia baldeação, pegava o ônibus e chegava na casa de Jonas às 7 em ponto. Neuza sempre tinha café fresco esperando. Cecília acordava às 7h30 e a primeira coisa que fazia era procurar por Cleide, como se precisasse confirmar todos os dias que ela realmente tinha voltado. A rotina era intensa, mas gratificante. Cleide preparava o café da manhã de Cecília, ajudava a menina a se arrumar para a escola, checava a mochila, conferindo se todos os materiais estavam lá. O motorista levava Cecília para a escola particular às 8h15. Cleide usava aquele tempo para organizar o quarto da menina, lavar as roupas dela, preparar lanches saudáveis para a semana. Às 11h30, buscava Cecília na escola. Almoçavam juntas, depois vinham as atividades da tarde, lição de casa, brincadeiras, aulas extras. Jonas chegava em casa por volta das 8 da noite na maioria dos dias. Às vezes mais cedo, frequentemente mais tarde. Ele sempre jantava com Cecília quando possível, mesmo que isso significasse a menina comer tarde demais para a idade. Cleide percebia o esforço dele para estar presente, mesmo quando estava exausto. Via nas olheiras profundas, na tensão dos ombros, no jeito como ele massageava as têmporas enquanto ouvia Cecília contar sobre o dia. Cleide geralmente ia embora logo após o jantar, pegando a jornada inversa de volta para Capão Redondo. Chegava em casa por volta das 10 da noite, jantava algo rápido que a mãe deixava guardado, tomava banho e caía na cama. No dia seguinte, tudo recomeçava. A mãe tinha ficado confusa inicialmente com a mudança de planos. Cleide contou a história toda. A menina perdida, a entrevista perdida, a proposta inesperada. Dona Marli tinha ouvido tudo em silêncio, então fizera a pergunta óbvia. Era isso mesmo que Cleide queria? Cuidar da filha de um homem rico, ao invés de construir a carreira que tinha planejado? Cleide não tinha conseguido responder com certeza absoluta, mas disse que estava tentando, que talvez aquilo fosse exatamente o que precisava, mesmo não sendo o que tinha imaginado. Com o primeiro salário, Cleide pagou todas as contas atrasadas da mãe. Com o segundo, começou a guardar para consertar o telhado que vazava. Com o terceiro, se permitiu comprar roupas novas, adequadas para o ambiente onde agora passava a maior parte do tempo. Nada muito caro, mas também não as peças desgastadas que usava há anos. Financeiramente, a vida tinha melhorado drasticamente. Emocionalmente, era mais complicado.
Cleide se via cada vez mais apegada a Cecília. A menina tinha florescido nos últimos meses de uma forma que até Neuza comentava com admiração. Cecília sorria mais, falava mais, fazia birras normais de criança ao invés daquela obediência mecânica de antes. Ela tinha voltado a ser apenas uma menina de 6 anos, não uma adulta em miniatura, tentando garantir que ninguém a abandonasse. Mas junto com o afeto veio algo inesperado: ciúme. Cleide se pegava sentindo um aperto estranho no peito quando Jonas chegava em casa e Cecília largava tudo para correr para os braços dele. Era irracional. Ela sabia disso. Jonas era o pai. Claro que Cecília o amava mais. Claro que ele vinha em primeiro lugar. Mas ainda assim, doía um pouco, como se Cleide tivesse começado a se ver como mais do que apenas a cuidadora. E havia Jonas. Trabalhar naquela casa significava estar constantemente no mesmo ambiente que ele, mesmo quando não estavam diretamente interagindo. Cleide via os detalhes da vida dele. A xícara de café que ele esquecia pela metade na mesa do escritório. Os ternos levados para a lavanderia toda segunda. A forma como ele tirava os sapatos assim que entrava em casa, como se aquele fosse o primeiro momento de conforto do dia inteiro. A pilha crescente de livros na mesa de cabeceira que ele claramente não tinha tempo de ler. Ela o observava com Cecília e via um homem genuinamente tentando fazer o melhor possível numa situação impossível. Ele nunca levantava a voz, nunca demonstrava impaciência quando a filha o interrompia durante ligações importantes. Sempre arranjava tempo para ouvir sobre o dia dela, mesmo quando estava visivelmente exausto. Mas Cleide também via a solidão. Via no jeito que Jonas ficava parado na janela do escritório às vezes, olhando para a cidade lá embaixo com expressão distante. Via nas noites em que ele dispensava o jantar e ficava trabalhando até tarde, como se manter ocupado fosse mais fácil do que lidar com o silêncio da casa. Via na forma como ele evitava o quarto principal, dormindo no quarto de hóspedes porque o outro ainda tinha muitas memórias. 3 anos desde a morte da esposa. 3 anos vivendo no piloto automático, dividido entre trabalho obsessivo e culpa paterna. 3 anos sem realmente viver, apenas existir. Cleide não sabia quando exatamente começou a se importar com isso, quando a preocupação profissional tinha se transformado em algo mais pessoal. Mas estava acontecendo, querendo ela ou não. Houve um momento específico que marcou a mudança. Foi numa quinta à noite, quase 4 meses depois que Cleide tinha começado a trabalhar ali. Jonas tinha chegado em casa mais cedo que o normal, por volta das 7. Cleide estava na cozinha preparando o jantar, porque Neuza tinha saído mais cedo para resolver assuntos pessoais. Jonas tinha entrado na cozinha procurando água. Parou ao ver Cleide ali, parecendo genuinamente surpreso. Comentou que não sabia que ela cozinhava. Cleide respondeu que não cozinhava nada muito elaborado, apenas o básico que a mãe tinha ensinado: arroz, feijão, um frango assado simples. Ele tinha ficado ali parado, encostado no balcão, apenas observando ela trabalhar. Não disse muito, apenas comentou que a casa cheirava diferente. Cheirava a lar, não apenas a comida preparada por funcionários. Havia algo na voz dele quando disse isso. Uma vulnerabilidade que Cleide raramente via. Jantaram juntos os 3 naquela noite. Cecília animada, tagarelando sem parar. Jonas mais relaxado do que Cleide o tinha visto em meses. E Cleide sentindo algo perigoso florescendo no peito. Algo que ela sabia que precisava controlar, mas não conseguia completamente ignorar. Depois daquela noite, Jonas começou a chegar mais cedo quando possível. Não todos os dias, mas com mais frequência. Ele participava mais das rotinas da casa. Ajudava Cecília com o dever de casa, lia histórias antes de dormir e conversava com Cleide. As conversas começaram casualmente. Ele perguntava como tinha sido o dia de Cecília, se tinha acontecido algo importante na escola, se a menina tinha comido bem.
Perguntas práticas de pai preocupado, mas aos poucos foram se aprofundando. Jonas começou a perguntar a opinião de Cleide sobre coisas maiores. Se ela achava que Cecília estava pronta para fazer aulas de violino, além do balete e natação. Se deviam considerar terapia infantil para ajudar a menina a processar a perda da mãe. Se Cecília parecia feliz de verdade ou apenas estava se esforçando para parecer. Cleide respondia com honestidade. Dizia o que observava, o que sentia, o que achava melhor. E Jonas ouvia. Realmente ouvia. Considerava cada palavra. Às vezes discordava, sempre com respeito. Às vezes concordava e implementava as sugestões dela. Ele a tratava como parceira de verdade na criação de Cecília, exatamente como tinha prometido no primeiro dia. Mas havia momentos em que as conversas deixavam de ser sobre Cecília. Momentos em que Jonas perguntava sobre a vida de Cleide, sobre a mãe, sobre como era crescer em Capão Redondo, sobre os sonhos que ela tinha tido para a carreira, sobre como estava se sentindo trabalhando ali. Cleide se via abrindo de formas que não esperava, contando coisas que normalmente guardava, sobre a ausência do pai, sobre a luta constante da mãe para manter as contas em dia, sobre como ela tinha estudado tanto, trabalhado tanto, sonhado tanto, apenas para descobrir que o mundo corporativo não queria pessoas como ela. Sobre como tinha sido estranho no início aceitar aquele trabalho, sentindo que estava desistindo dos próprios planos. Sobre como agora, meses depois, já não tinha tanta certeza de que tinha desistido de alguma coisa. Talvez tivesse apenas encontrado um caminho diferente. Jonas ouvia tudo com atenção que Cleide raramente recebia de alguém. Ele não minimizava, não oferecia soluções baratas, apenas escutava. E às vezes compartilhava também. Foi assim que Cleide soube mais sobre a esposa dele, sobre como eles tinham se conhecido na faculdade, sobre como ela tinha sido a única pessoa que conseguia fazer Jonas rir de verdade, sobre a gravidez difícil de Cecília, os medos que tinham passado juntos, sobre a segunda gravidez que parecia estar indo bem até não estar mais, sobre as horas no hospital, sobre ter que escolher entre salvar a esposa ou as filhas quando as complicações começaram, sobre como não tinha havido escolha real porque a esposa já estava sangrando demais e os médicos fizeram o que podiam, mas não foi suficiente, sobre como ele tinha perdido as duas naquele dia, a esposa e a filha que nunca chegou a conhecer, e como Cecília tinha se tornado tudo que restava, toda a razão pela qual ele continuava funcionando. Cleide chorou ao ouvir. Não conseguiu segurar. E Jonas não pareceu se importar com as lágrimas dela. Apenas ficou ali, sentado do outro lado da mesa da cozinha, depois que Cecília já tinha ido dormir, compartilhando a dor que carregava sozinho há 3 anos. Naquela noite, quando Cleide finalmente foi embora, já passava da meia-noite. Jonas tinha insistido em chamar motorista. Ela não recusou dessa vez. Estava emocionalmente exausta demais para encarar transporte público. No caminho para casa, olhando a cidade passar pela janela do carro, Cleide soube que tinha cruzado uma linha. Não era mais apenas a cuidadora de Cecília. Tinha se tornado parte daquela família de um jeito que não conseguia mais controlar. E a parte mais assustadora era que não queria voltar atrás. O momento decisivo veio numa sexta-feira chuvosa, 6 meses depois que Cleide tinha começado a trabalhar na casa. Era final de tarde e a chuva batia forte contra as janelas enormes, transformando a vista da cidade num borrão cinza. Cecília estava no quarto brincando, completamente alheia à tempestade emocional prestes a acontecer no andar de baixo. Jonas tinha chegado em casa mais cedo, algo raro numa sexta.
Ele estava encharcado, o terno caro pingando água no chão de mármore da entrada. Tinha esquecido o guarda-chuva no escritório e enfrentado a tempestade para chegar em casa. Neuza tinha ido embora mais cedo para o interior visitar a filha. Era só Jonas e Cleide naquele momento, com Cecília entretida lá em cima. Cleide trouxe toalhas, preocupada de um jeito que ia além do profissional. Ela comentou que ele ia ficar doente se não trocasse de roupa logo. Jonas aceitou as toalhas, mas não se moveu. Ficou ali parado, olhando para ela com uma intensidade que fez Cleide segurar a respiração. Então ele falou. Disse que precisava conversar com ela sobre algo importante. O tom de voz fez o coração de Cleide disparar. Ela tinha medo de saber o que vinha, mas ao mesmo tempo precisava ouvir. Eles se sentaram na sala. Jonas ainda com a roupa molhada. Cleide com as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. A chuva continuava batendo lá fora, preenchendo o silêncio pesado. Jonas começou devagar. Disse que os últimos 6 meses tinham mudado tudo. Que a casa tinha voltado a ser um lar. Que Cecília estava feliz de uma forma que ele não via desde antes da morte da mãe. Que ele próprio tinha começado a sentir algo além do vazio constante que carregava há 3 anos. Cleide ouvia, sem conseguir olhar diretamente para ele, com medo do que seus próprios olhos revelariam. Jonas continuou. Disse que tinha contratado Cleide para cuidar de Cecília, mas que ela tinha feito muito mais que isso. Tinha trazido vida para aquela casa. Tinha feito ele lembrar como era sentir. Tinha mostrado que era possível reconstruir algo depois de tudo ter desmoronado. E então veio a parte que fez o mundo de Cleide parar. Jonas admitiu que tinha se apaixonado por ela. Não planejava, não queria. Tinha lutado contra por meses porque parecia errado, complicado, impossível. Ela trabalhava para ele. Cuidava da filha dele. Vinham de mundos completamente diferentes, mas não importava o quanto ele tentasse racionalizar, o sentimento estava ali, crescendo, tornando-se impossível de ignorar. Cleide finalmente ergueu os olhos e encontrou os dele. Viu verdade absoluta naquele olhar, vulnerabilidade, medo, esperança. E então algo dentro dela se rompeu. Todas as barreiras que tinha construído, todas as defesas que tinha mantido, tudo desmoronou de uma vez. Ela confessou que sentia o mesmo, que tinha tentado manter distância profissional, mas tinha falhado completamente, que se apaixonar por Jonas tinha sido a coisa mais assustadora e inevitável que já tinha acontecido com ela. Jonas se levantou da poltrona e cruzou a distância entre eles. Ajoelhou-se na frente dela, pegando as mãos de Cleide entre as suas. Estavam molhadas e frias da chuva, mas Cleide não se importou. Ele fez a pergunta que mudaria tudo. Queria saber se ela daria uma chance para eles. Não como patrão e funcionária, não como pai de criança e cuidadora, mas como homem e mulher, como 2 pessoas que tinham se encontrado no meio do caos e descoberto algo real. Cleide não confiou na própria voz. Apenas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Jonas puxou-a para um abraço apertado, escondendo o rosto no pescoço dela. Cleide sentiu os ombros dele tremendo e percebeu que ele também estava chorando. Lágrimas de alívio, de medo, de esperança. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, até ouvirem passinhos descendo a escada. Cecília apareceu na porta da sala, olhando para os 2 com curiosidade. A menina perguntou o que estava acontecendo. Por que estavam chorando? Se estava tudo bem. Jonas se afastou de Cleide, mas manteve as mãos dela entre as suas. Ele olhou para a filha com ternura. Disse que estava tudo bem, melhor do que bem. Disse que tinha uma pergunta importante para fazer, mas precisava da opinião dela primeiro. Cecília se aproximou, intrigada. Sentou-se no sofá ao lado de Cleide, pegando a mão livre dela naturalmente. Jonas respirou fundo. Então, perguntou para Cecília como ela se sentiria se Cleide não fosse mais apenas a moça que cuidava dela. Como ela se sentiria se Cleide ficasse com eles para sempre. Não como funcionária, mas como família.
Cecília processou a pergunta com a seriedade que crianças de 6 anos usam para questões importantes. Olhou para Cleide, olhou para o pai, de volta para Cleide. Então, ela deu aquele sorriso enorme, o tipo de sorriso que ilumina cômodos inteiros. Disse que achava que seria a melhor coisa do mundo, que ela já amava Cleide de qualquer jeito, que já sentia que ela era família, mas que seria ainda melhor se fosse oficial. Cleide puxou Cecília para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Jonas se juntou ao abraço, envolvendo as duas. E ali naquela sala, com chuva batendo nas janelas e a tarde escurecendo lá fora, algo novo nasceu. Não apenas um relacionamento, uma família. Nos dias que seguiram, mudanças aconteceram naturalmente. Cleide continuou trabalhando, mas agora havia clareza sobre o que aquilo significava. Ela não era empregada, era parte da família. Jonas começou a chegar em casa mais cedo. Priorizou jantares juntos. Delegou mais no escritório. Percebeu que tinha construído um império, mas quase tinha perdido o que realmente importava no processo. Cleide conheceu os amigos de Jonas. Ele conheceu Dona Marli, que abraçou o genro em potencial com aprovação calorosa. A mãe de Cleide viu o jeito que Jonas olhava para a filha e soube que era real. Viu o jeito que ele tratava Cleide, com respeito, admiração, amor genuíno, e abençoou aquela união improvável. 3 meses depois do dia da chuva, Jonas pediu Cleide em casamento. Não foi nada elaborado. Foi numa tarde de domingo, os 3 fazendo panquecas na cozinha. Cecília tinha farinha no nariz. Cleide estava rindo de algo bobo. E Jonas simplesmente soube que era o momento. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão da cozinha, com Cecília pulando animada ao lado. Segurou a mão de Cleide e perguntou se ela casaria com ele. Se construiria uma vida juntos. Se seria mãe de Cecília oficialmente. Cleide disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Cecília gritou de alegria e pulou nos 2, derrubando Jonas. Eles caíram no chão numa pilha de risos e abraços, as panquecas esquecidas na frigideira. O casamento foi simples. Aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena no jardim da casa. Dona Marli chorou a cerimônia inteira. Neuza também. Cecília foi da minha, levando as alianças com seriedade absoluta. Os amigos de Jonas compareceram, admirando a mulher que tinha conseguido trazer o amigo de volta à vida. As amigas de Cleide vieram de Capão Redondo, testemunhando o impossível acontecer. Quando Jonas e Cleide trocaram os votos, havia verdade absoluta em cada palavra. Eles prometeram se amar nos dias bons e ruins. Prometeram construir uma família baseada em respeito e companheirismo. Prometeram nunca esquecer como tinham se encontrado. No caos de uma estação de metrô, através de uma criança perdida, num momento em que nenhum dos 2 estava procurando por amor. Cecília assistiu tudo com olhos brilhando. Depois da cerimônia, ela sussurrou para Cleide que agora podia chamar ela de mãe se quisesse. Cleide abraçou a menina, o coração tão cheio que parecia impossível caber no peito. Disse que seria a maior honra da vida dela. A festa foi até tarde. Música, dança, comida, risadas. 2 mundos que pareciam impossíveis de se misturar, se fundindo perfeitamente. Amigos de Jonas conversando com vizinhos de Capão Redondo. Executivos de terno ao lado de faxineiras e porteiros. Prova viva de que o amor atravessa qualquer barreira quando é real. Quando a noite terminou e os convidados foram embora, Jonas, Cleide e Cecília ficaram sozinhos no jardim. A menina já estava dormindo nos braços de Jonas. Cleide encostou a cabeça no ombro do marido, olhando para as estrelas que raramente conseguiam ser vistas na poluição de São Paulo, mas que naquela noite pareciam brilhar especialmente fortes. Jonas beijou o topo da cabeça de Cleide. Sussurrou que a amava, que ela tinha salvado não apenas Cecília naquele dia na estação, mas ele também, que tinha trazido luz para uma vida que estava apagando. Cleide respondeu que ele tinha salvado ela também. Tinha dado propósito quando ela achava que tinha perdido tudo.
Tinha mostrado que às vezes o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito melhor. Eles carregaram Cecília para dentro, colocaram a menina na cama, beijaram a testa dela. Depois foram para o próprio quarto, não mais o quarto de hóspedes onde Jonas dormia sozinho, mas o quarto principal que ele finalmente tinha coragem de ocupar novamente. Porque não estava mais sozinho, nunca mais estaria. Deitados juntos na escuridão, entrelaçados, Jonas e Cleide pensaram em como a vida era estranha, como decisões tomadas em segundos podiam mudar tudo. Como perder uma entrevista podia levar a encontrar uma família. Como ajudar uma criança perdida podia resultar em encontrar um lar. Cleide pensou naquela manhã, 6 meses atrás. Pensou em como tinha estado num metrô lotado, indo para uma entrevista, focada apenas em sobreviver. Pensou em como tinha visto Cecília e tomado a decisão que mudou absolutamente tudo. E não se arrependia de nada, nem um segundo. Porque aquela escolha, aquele momento de bondade genuína, tinha a levado exatamente para onde precisava estar. Jonas pensou no pânico que tinha sentido ao receber a ligação da polícia, no medo de ter perdido Cecília, na corrida desesperada através da cidade, e em como tinha encontrado não apenas a filha, mas a mulher que traria cor de volta à vida dele. Cecília, dormindo no quarto ao lado, sonhava com coisas simples e felizes, com panquecas no domingo, com abraços apertados, com ter uma mãe de novo, com estar completa. E naquela casa que antes parecia tão vazia, tão fria, tão cheia de ausências, agora respirava vida, amor, futuro. Uma família tinha nascido do caos, do improvável, do impossível, e era perfeita exatamente do jeito que era.